Boa noite, pessoal. Bom, a minha fala de hoje, né, é sede paciente, né? A paciência é uma caridade, né? Quando a gente fala de paciência, né, muitas das vezes a gente já remete àquela paciência corriqueira do dia a dia, né? E também né, essa paciência que a gente quer falar hoje. Porque ela faz parte, né? A gente tendo esse tipo de paciência que a gente necessita ao enfrentar uma fila, a esperar por alguém, ou esperar um resultado de alguma coisa, ela também vai te melhorando aos poucos, né? Vai te exercitando, né? Ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais brando, né? Conforme as situações do dia a dia, né? Mas a paciência que a gente quer trabalhar hoje, na visão espírita, é aquela paciência mais ampla, né? Aquela paciência para com o próximo, dentro do seio familiar, que a gente sabe que é o principal local onde nós fazemos os resgates, e em outros ambientes também. No ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, né? Até mesmo aqui no nosso ambiente, né, religioso, seja ele qual for. Nós devemos sempre estar testando, trabalhando, né? Nem testando, né? Trabalhando a nossa paciência, né? Como o tema da palavra fala, né? Não é somente importante para a nossa harmonia, mas o principal fato porque a paciência, ela é um ato de caridade, não é isso? Ou seja, tanto a paciência vai te fazer bem, vai te harmonizar, vai demonstrar que você é um ser brando, né? Mas também vai demonstrar que você é um ser caridoso, né? Caridade a gente pode praticar de diversas formas, né? Só que a gente esquece que sendo paciente em casa, com a família, com o chefe, com o colega de estudo, com o professor, com o vizinho, que é tão difícil, né? A gente sabe que além da gente estar trabalhando, tentando manter a harmonia no contexto da história, e no mesmo momento nós vamos estar sendo o quê? Caridoso. Nós estamos praticando a caridade. E aí eu peguei aqui duas bem-aventuranças que tem muito a ver com a paciência, né? Mateus, ele fala o seguinte, lá no Evangelho: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, né? A gente já viu algum paciente que não é brando, né? Ou seja, aquela pessoa que está ali com paciência, mas é altamente agressiva, de forma nenhuma, né? Então, consequentemente, quem é brando, né, é para ser paciente, né? Aí entra em xeque, né, a vivência, né? Se eu disser para vocês que eu sou paciente, vocês vão acreditar? A não ser que vocês convivam comigo 2, 3 dias, 4 dias, é o suficiente para saber se eu sou paciente, né? Se eu sou esse brando mesmo que demonstro ser. A primeira adversidade vai ser o teste para saber se eu tenho determinada paciência para com alguém, ou com o familiar, ou para a própria pessoa que estava convivendo comigo naquele momento. Então é importante a gente ver essa ligação da vivência em saber se a pessoa consegue ter paciência, consegue ser caridosa para com o seu próximo. E a outra bem-aventurança que eu escolhi foi a que fala sobre os pacíficos, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí já entra no outro contexto, mas é mais ou menos a mesma história, né? Brando, pacífico, né? Paciente. Se a gente observar, é tudo muito bem parecido, né? É quase que impossível alguém que sempre trabalha, né, ser pacífico, e seja em qual for a situação,
é muito difícil que essa pessoa não tenha paciência, né? Muitas das vezes a gente admira alguém e fala assim, olha só, fulano, né, conseguiu contornar a situação, né? Ou vocês viram que houve uma manifestação, a manifestação foi pacífica, né? Ou seja, relata algo com harmonia, né? Então, se é pacífico, a gente acha que aquelas pessoas, devido àquela calma daquela manifestação ou aquele ato de ser pacífico, a gente já remete que aquela pessoa tenha paciência, não é isso? Então aí já é uma grande vantagem ser pacífico, porque a gente sabe que a gente vai trabalhando no nosso momento evolutivo e por aí a gente vai conseguindo nos harmonizar e não deixa com que a negatividade tome de conta da gente, né? Como diz lá no Evangelho, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Cristo foi o nosso maior exemplo, né? E aí ele trouxe lá no seu Evangelho, inclusive essas boas aventuras que eu citei para vocês. E a gente sabe que o Evangelho é o nosso roteiro de vida, né? E aí Cristo, como exemplo, trouxe para a gente sempre aquela paciência que ele tinha. Muitas das vezes ele dava também um chegazinho para lá, né? Uma liçãozinha de moral, que sempre é bom. Mas ele nunca deixava de ser paciente. Ele sempre tratava todos com a mesma harmonia, com a mesma energia, sempre observando essa paciência. E aí, pessoal, como Cristo aqui a gente está falando que ele é o nosso exemplo, né? A gente sabe que o exemplo ele arrasta. Chico Xavier gostava de falar isso, né? Se você pega um livro junto com o seu filho no ambiente da sua casa, o seu filho ele vai ver você pegar aquele livro todos os dias e ele vai seguir o seu exemplo. Ele vai pegar o livro ou o livrinho que ele gosta e ele vai ler, né? Porém, se você pega uma bola e sai toda noite para ir para o futebol, seu filho com certeza vai querer também pegar uma bola ou algo parecido e vai querer fazer a mesma coisa que você. A mesma coisa a gente pode trazer para cá, o exemplo de Cristo, né? Que ele era muito paciente, né? Perfeito, né? E nós poderemos trabalhar também essa paciência como Cristo trabalhou. Então já pensou? Se Cristo tivesse escrito, né? Escrito não que ele escreveu, que escreveu foram os evangelistas, né? Já pensou se Cristo tivesse dito que todos nós deveríamos ser pacientes e no entanto ele não fosse? Será se nós íamos seguir esse exemplo dele? De forma nenhuma, né? Então, para a gente seguir o exemplo, né? O exemplo tem que estar correto, tem que vir da pessoa. Então, para os nossos familiares, para os nossos próximos, para que esse objetivo de paciência seja levado em conta, é necessário que nós sejamos o exemplo de paciência, né? Dentro de casa ou em qualquer outro ambiente. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Gente, é fácil demais você praticar a caridade, se é que a gente pode chamar assim de uma forma direta caridade. A gente ajuda alguém que necessita na rua, né? Faz algum tipo de doação, está praticando a caridade. E a gente traz para cá que a paciência, ela é uma caridade, né? O que eu quis colocar aqui é que ela é uma caridade, sim, ótima de se praticar. Só que ela não é fácil de se praticar. Você tem que estar em harmonia com si próprio, você tem que ver seu momento evolutivo, tem que colocar as ideias no lugar, saber agir e aí sim começar a praticar essa paciência. Porém, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória a de perdoarmos aos que Deus nos colocou no caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, né? É interessante, né, que na instrução aqui dos Espíritos ele fala o seguinte: há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha só, pessoal, além de praticar a caridade
com a paciência, com aquele que está próximo de nós temos que perdoá-lo, né? A gente sabe que perdoar é necessário, né? Aí, além de conviver, a gente sabe que o seio familiar é o local mais próximo do reajuste, né? E além de perdoar, não basta só perdoar, tem que ter paciência. E aí a gente sabe que a gente perdoa, né? Muitas das vezes, lá os atritos das vidas passadas, está lá, veio como esposo, como filho, como esposa, namorado, e por aí vai. E a gente sabe que é retirada a memória, né? Vem o esquecimento, para que através do amor de mãe, filho, pai, esposo, companheiro, seja o que for, para que através desse amor venha esse perdão, né? Só que a gente sabe que aqui e acolá ficam os resquícios de memória, né? E aí fica aquela coisa, né? O que foi que eu fiz com fulano, né? Quando eu conheci ele, era amoroso, era paciente e tudo mais. Por que será que ele está assim, né? Mudou de repente. São pequenos resquícios da memória, né? Do passado, os reajustes aí querendo virar um turbilhão. E através da paciência e da harmonia você vai ter que contornar tudo isso, como o Divaldo Franco fala aqui em uma mensagem de Joana de Ângeles, vou falar mais na frente, você tem que saber agir corretamente, né? Você não vai, através daquela cobrança diária que a gente sabe que tem sempre, todos nós somos cheios de defeitos, nós estamos aqui um ser em construção, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse patamar, né? Nós estaríamos em um outro plano. E aí, através desse momento, né, dessa longa jornada que é a reencarnação atual que nós estamos, nós devemos trabalhar essa paciência juntamente com esse perdão aqui. Então não basta perdoar, perdoei e tal. Não, perdoar e conviver em harmonia até a sua evolução com paciência, tá bom? E aí, pessoal, nos dicionários, né, a paciência, ele diz lá, o conceito que eu mais achei interessante foi o seguinte, ele diz que a paciência é o estado de perseverança tranquila, né? É o que eu acabei de falar aqui, perseverança, né? Tem que ser um estado, né, contínuo de tranquilidade, ou seja, você tem que viver em harmonia, em tranquilidade sempre, né? Ou seja paciente. Aí eu pergunto, é fácil ser paciente, né? Quando um esposo chega com problemas em casa e acaba lhe cobrando, né? Seu esposo tem um problema de alcoolismo que você não gosta, mas ele insiste no álcool, né? O seu filho costuma tomar determinadas atitudes que você repreende, né? Mas ele insiste em fazer. Por mais que você diga, ó esposo, o álcool não faz bem, né? Ó filho, isso que você está fazendo não é correto. Mas aí ele insiste em fazer por N motivo, né? Eles vão ter o motivo deles. Mas aí você já está cansado de explicar, de bater na mesma tecla que aquilo não é o correto. Mas mesmo assim a pessoa insiste no dia seguinte sair para tomar álcool e chega em casa embriagado. Insiste em sair o filho insiste em sair com aquele colega que não é muito bom. Insiste em não estudar, né? E por aí vai. Ou seja, valeu, Deus, obrigado. Ou seja, são coisas que vêm te testar, né? Vem querer te retirar desse estado de harmonia que você tem que viver constantemente. Ou seja, você tem que ter essa paciência para com esse seu ente querido, né? Saber agir de forma correta para que nada saia do controle e que essa desarmonia não atinja a sua família com forças negativas e que daí você perca a situação do controle do que está acontecendo. Diante desse conceito, diante dessas situações adversas, aliás,
diante do conceito e diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Bom, a gente estava falando aqui que ninguém é perfeito, né? Você também está passando por esse momento que o próximo tem que ser paciente com você. E aí, tanto você como o seu próximo, ele tem que saber agir com equilíbrio emocional. Já pensou? Chega uma situação que você já não tem mais paciência, você já não suporta. E aí você vai cobrar daquela situação para com a pessoa. O que já estava fora do controle, o que já não estava mais vindo no que era desejado, vai sair totalmente do controle. Ou seja, o equilíbrio emocional, ele vai entrar em conflito com você e com a pessoa. E aí, o que tinha tudo para você contornar por meio dessa compreensão, por meio da paciência, que é a caridade que você estava praticando, né, cai por terra, né? Ou seja, no momento em que você está agindo de forma correta, sendo sereno, apenas observando algo de errado e tentando agir corretamente, você não está sendo omisso à situação, você está sendo paciente. O que também não pode fazer é você deixar as coisas como elas estão acontecendo, né? Eu falei aqui do esposo que tem problemas com álcool, né? Você não pode deixar seu esposo chegar todos os dias alcoolizado em casa, né? O mês inteiro, o ano inteiro. Aqui ele fala que você tem que agir com equilíbrio e com seriedade. Ou seja, você tem que saber conversar, chegar a um determinado ponto e fazer determinadas cobranças, né? Ou seja, orientar do fato que está acontecendo é errado. Orientar que aquela situação não é boa para a família, orientar para que aquilo não ocorra mais. E aí tem um contexto, né, que cada família segue o que seria melhor. Porque se você não falar nada, você vai estar sendo omisso. E aí a gente sabe que a gente peca, né, por falta de ação. E se você também se desequilibrar, né, por exemplo, seu esposo tem esse problema com álcool. Aí ele chega na sua casa, né, lá, você já percebe que ele está alcoolizado. E aí você joga uma cadeira na cabeça dele, você está também completamente errado. Porque aqui, como ele fala, né, a orientação que nos dá é que você haja ou reaja corretamente para manter o equilíbrio emocional e com seriedade. Uma pessoa que joga uma cadeira num esposo que tem problema com álcool, a gente pode dizer que essa pessoa é séria? Não é, né? Então tem que saber agir, mas agir corretamente, tá bom? Devemos então fazer o esforço para desenvolver o autodomínio ou autocontrole, né? O que é difícil, né? Muitas das vezes a gente consegue manter, só que há situações em que a gente foge do controle, né? Há situações que muitas das vezes a gente não consegue nem entrar em contato com a espiritualidade, né? A gente só se desespera, né? E aí o autodomínio é você não sair da sua sintonia e aí se manter controlado para não fazer coisas erradas, como foi esse momento que eu citei aqui agora, tá? E aí, eu dando uma olhadinha em algumas palestras, alguns textos, né? Algumas pessoas lá faziam perguntas e respostas em casas espíritas. E uma das perguntas lá era como agir diante de pequenos problemas que afetam todos os dias, já que a paciência tem que ser trabalhada diariamente, né? Outra pergunta foi como conseguir o equilíbrio emocional junto a familiares, chefes ou subordinados que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres e ou ao se omitirem ou transferir tarefas indevidamente ou sobrecarregam. Bom, pessoal,
Aqui na família a gente já falou várias vezes, né? Mas agora vamos para o ambiente de trabalho, né? Quem nunca teve um chefe, né, que entrou em desarmonia com você, né? Quem nunca teve um colega, né, que entrou em desarmonia, que deixava de fazer o trabalho dele para lhe sobrecarregar, né? E aí você tinha que ter paciência, você tinha que fazer o seu trabalho e o trabalho dele para que não fosse prejudicado, né? E aí, sem saber, você agindo dessa forma, você estava praticando a caridade. Aquela criatura, por algum motivo que só a espiritualidade explica, estava ali, naquela repartição, naquele mesmo trabalho que você, para lhe testar, saber se você é esse ser pacífico, paciente, e se você é esse ser caridoso, né? Ou seja, até os nossos desafetos, eles vêm para nos auxiliar e muitas das vezes a gente não vê com esses olhos, não é isso? Então, a partir de hoje, né, com essa fala, né, com essa orientação que a gente está tendo, a gente consegue visualizar que se um colega de trabalho vem me atrapalhar, eu vou ter que ser paciente com ele. Só que eu vou ter que agir corretamente. Eu vou ter que ver até onde vai a situação. Porque nós sabemos que existem deveres, né? Mas também existe a obrigação. E a gente sabe que o direito de um termina quando o nosso começa. E vice-versa, né? É que nem minha avó sempre dizia, não dê seu direito aos outros, né? Então você vai ter que contornar essa situação agindo corretamente, como a gente falou lá no início, para que isso não ocorra uma desarmonia e que não acabe prejudicando nem o seu trabalho, nem sua família, e não acabe lhe prejudicando como pessoa, tá bom? Nem como espírito, né? Porque no momento nós estamos como ser humano, né? Encarnados, né? Estamos encarnados, né? E a primeira pergunta é como agir diante dos pequenos problemas que afetam todos os dias. É agir com harmonia, é agir com cautela, né? Com astúcia, como dizia minha avó, né? Saber trabalhar essa paciência, tá? Aí uma das respostas lá, que um dos orientadores da Casa Espírita, onde eu estava pesquisando algumas coisas, fala que o primeiro passo é o que a gente já vem falando aqui, é a compreensão, né? E aí interessante que ele fala assim, perceber o que querem as pessoas, né? A gente sabe que as pessoas têm um propósito na vida, né? E a gente sabe que muitas das vezes, dentro da casa, a gente sabe que vem com o intuito de se perdoarem, né? Só que aí, na rua, se eu encontrasse um inimigo, o que ele ia fazer? Ele ia descer a calçada, ia trocar de calçada e a gente não ia ter esse contato para se perdoar nunca. Já pensou se eu me desarmonizo com alguém, né? Vou lá para a espiritualidade e volto, né? E volto para tentar fazer esse reajuste. E aí a gente não tem contato nenhum, a gente não foi inserido na mesma família, né? E aí ele é meu inimigo, por alguma coisa eu fiz mal a ele ou ele fez mal a mim. E quando eu encontrar ele na rua, ele simplesmente vai trocar a calçada, né? Se ele relembrar que tem um esquecimento. E aí nós não vamos ter oportunidades de resgate de jeito nenhum. Porque a gente sabe que o resgate ele tem que ser diário. Por isso que é dentro da família, né? E aí o que a espiritualidade faz? Coloca esse resgate direto dentro da família, mas também coloca aquele resgate indireto, se é que nós possamos dizer assim, dentro do ambiente de trabalho, né? Aquela pessoa que está sempre ali te testando, né? Então pense sempre nisso, né? É tentar compreender, olhar com outros olhos o seu ente familiar que necessita dessa paciência, né? E também os seus outros próximos, né? No trabalho, na escola, aqui no centro espírita, né? Na casa religiosa e por aí vai. Perceber o que as pessoas querem. Lógico que a pessoa não vai dizer, eu quero te testar, né? É algo assim, né? Muitas das vezes isso fica através das suas atitudes, ou seja, você vai ter que observar as atitudes daquela pessoa, né? Ué, meu filho tem umas atitudes, o que será que ele está querendo dizer, né? O que será que ele está querendo fazer?
Então você tem que saber visualizar o que a pessoa quer e por que age daquela maneira, né? Saber o porquê e o porquê daquela ação. Se estão desequilibrados, se são inexperientes ou se têm má intenção. Aí bem aqui já entra também a própria doutrina do Evangelho, né? A gente, com certeza, a gente sabe quando a gente encontra uma pessoa desequilibrada, no trabalho, né? Em qualquer outro ambiente. A gente sabe quando aquela pessoa ela é imatura. A gente sabe que muitas das vezes um filho da gente, né? Eu falo assim, mas nem filho eu tenho, né? Eu falo assim pela experiência que a gente tem, né? Mas criar filho dos outros é igual ter filho, né? A gente sabe que filho, muitas das vezes ele age por inexperiência. E a gente tem que saber visualizar, né? Se aquela ação está sendo um desequilíbrio, se está sendo uma inexperiência ou se está tendo uma má intenção, né? E aí a gente sabe que há pessoas que já têm realmente uma má intenção. Voltar aqui mais uma vez para o alcoolismo. A pessoa já fez um tratamento, sabe que lhe causa doença, sabe que acaba com o financeiro da família, né? Sabe que desarmoniza a esposa, os filhos sentem vergonha e por aí vai. O chefe de família sabe que aquele alcoolismo faz mal para todo mundo, inclusive para ele, né? Mas por algum motivo, ou talvez, eu não estou aqui julgando, tá? A gente sabe que também existem várias outras ações no meio. Mas ele insiste em querer fazer. Muitas das vezes ele sente que ele poderia ter uma forcinha a mais de não praticar o alcoolismo, mas ele vai lá e acaba praticando. Ou seja, se ele foi lá, ele acabou agindo com uma má intenção, tá bom? E muitas das vezes em casais com diversos outros problemas, o casal muitas das vezes ele toma uma atitude, ele faz alguma coisa com uma má intenção. Ele sabe que aquilo faz mal, mas ele diz, eu vou fazer, que irrita ela, eu vou fazer, porque ela vai me pagar por isso, aquilo, outro. Ou seja, agiu com imaturidade, mas também agiu com má intenção, tá bom? Então achei tão interessante, porque ele pede, para quando você for ter paciência, ele pede que você observe se a pessoa é desequilibrada, é inexperiente, ou se ela está agindo com má intenção, tá bom? O segundo passo, super importante, ele diz que o segundo passo é manter o sentido da realidade. Nunca fantasiar, nunca querer enxergar nada do que esteja ali implícito, né? Sempre tentar enxergar o que de fato está acontecendo. Porque se você for fantasiar coisas que não existem, você não vai conseguir uma solução, né? Julgar, essa palavra julgar é meio pesadinha, né? Mas julgar com seriedade para saber o que fazer. Analisar com seriedade, né? Para tentar organizar, né, uma ação e saber o que fazer logo em seguida. E o terceiro e último passo, né, que é agir, né? Movimentar providências e recursos para resolver o problema, né? E aí é conversar, é saber conversar, é aquela velha história do moral, né? Ou você tem moral ou você não tem. Saiba conversar e impõe o seu moral, né? Porque somente tendo essa providência de tentar agir para que nada mais aconteça, para que não tire a harmonia da relação em si, é a única coisa que vai resolver. Porque você só ser paciente, só ser sereno, não é você ficar parado observando tudo acontecer. É você saber agir, como ele já havia falado lá no início, tá bom? Então as pessoas têm assim um certo conceito errado, né? De achar que seja paciente, é ficar ali parado, né? Aí a pessoa está aqui fazendo do escarcéu e não, mas eu estou paciente, vou ficar aqui observando ele fazer isso. Não é isso, é saber agir, é compreender e logo em seguida agir, tá bom? Esses três passos, né, eles são fundamentais, né? Compreender e agir. E não tão mais importante do que se harmonizar. E no livro Celeiro de Bênçãos, né, de Valdo Franco,
é psicografado por Divaldo Franco, né, de Joana de Ângeles, do Espírito de Joana de Ângeles. Ele passa uma mensagem linda, né, grande, que eu fui quebrando algumas partes e vou fazer uns comentários aqui que eu achei super interessante para a gente. Joana de Ângeles diz o seguinte: a paciência resiste às más circunstâncias e às tendiosas ocorrências. Haja gentil, otimista, sem que deixe de ser responsável, né? Ou seja, ela pede que você não fique somente parado, vendo a coisa acontecer. Ela pede que você haja com responsabilidade, mas que seja sempre gentil e que tenha confiança nos seus conhecimentos. Lá no Evangelho, né, no Consolador, né, se faz o seguinte questionamento: o que é paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outrem, na exemplificação. Foi mais ou menos o que a gente falou aqui agora há pouco, né? Mas olha só como é mais forte, né? Quando a espiritualidade fala, é a exteriorização da alma que realizou muito amor para si mesmo, né? Para dá-lo a outro, na exemplificação. Ou seja, diz que a paciência é o exemplo que nós devemos ter de amor para com o outro. E aí a gente tendo esse amor, essa paciência em si, sabendo agir, a gente consegue ser o exemplo, dando esse amor para o outro através da paciência. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, né? Independente do relacionamento, cônjuge, irmãos, tios, pai, filhos, colegas de trabalho, antes de qualquer relação, pessoal, o que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que nós somos? Nós somos irmãos, não é isso? E aí ele pede, né, que essa expressão fraternal seja considerada, antes de tudo, porque somos irmãos. Em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável, né? Ou seja, a gente tem que esclarecer a incompreensão sempre, né? Que ele falou lá que o passo seguinte, o primeiro passo era compreender antes de agir, né? Ou seja, se você já vai logo tendo incompreensão, não tem como você agir corretamente, tá bom? E aí, voltando para a mensagem de Joana de Ângeles, ela fala, né? Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se aceita na irrestrita confiança da vontade de Deus. Joana de Ângeles diz: o conhecimento da verdade propicia a calma e respeita o tempo. Aí eu achei tão interessante, pessoal, porque quando a gente tem o conhecimento do fato, o que de fato está acontecendo, e a doutrina espírita nos ajuda a enxergar isso, né? Hoje em dia nós somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, a gente consegue já visualizar a lei do retorno, né? Aquela coisa toda em casa, por exemplo. E a gente consegue ver que a verdade, quando a gente consegue ver o que de fato está acontecendo, a gente fica mais calmo. E aí Joana fala, né, que o conhecimento da verdade propicia a calma, né? Ou seja, no momento em que você está sabendo o que de fato está acontecendo naquela relação, você vai ter a calma para poder saber agir, né? E aí, tendo calma, tendo conhecimento, você respeita o tempo. E aí pode passar, tempo que for, você vai ter paciência, você vai saber agir. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe a lei da causalidade. Ou seja, Joana de Ângeles pede que em qualquer circunstância nós possamos nos comportar por igual, saber nos comportar de forma igualitária, sem menosprezar ninguém, né?
sem subestimar, nem subestimar. Porque você sabe que quando você subestima alguém, você está se rebaixando, né? E aí a gente sabe que isso não é humildade, a gente sabe que é subserviência. Ela diz, sem deixar levar por fatores fortuitos e negativos, irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não poderão ser alterados. Irritar-se, impacientar-se, é a cara do Divaldo Franco falando isso aqui. Ele fala, ela, né? Ele também, né? Somente vai agravar o quadro dos acontecimentos que não poderão ser alterados. Ou seja, aconteça o que acontecer, não vai mudar nada. E se você se irritar e se você ficar impaciente, só vai agravar. Ou então, se a situação está ruim, se você fugir do controle, vai ficar pior ainda. Então é melhor trabalhar a paciência, né? Só mesmo Joana de Anjos para tentar pôr isso na cabeça da gente. Desse modo, harmonizar-te com a vida, né? Adquire o tesouro valioso da paciência. Nas competições pela fala, aguarda a tua vez. Achei tão interessante que muitas das vezes eu mesmo, né, não consigo deixar a pessoa terminar de falar, eu já fico logo atropelando a pessoa, né? Certa vez, numa discussão com uma professora, discussão saudável, né? Se é que a gente pode falar assim, eu atropelei a professora. E eu fiquei com tanta vergonha que ela falou assim, calma, Derglês, talvez o que eu tenho para falar seja até a sua dúvida. Eu fiquei com tanta vergonha, porque de fato o que ela ia falar era realmente o que eu perguntei, né? E aí ela fala aqui, nas competições pela fala, aguarda a tua vez, né? E muitas das vezes a gente está no meio de uma situação, a gente perde a paciência total e não aguarda a nossa vez de falar, né? Muitas das vezes a gente recebe a resposta até mesmo antes de fazer a pergunta, né? E aí, o que ela quer dizer aqui é que tenha paciência, paciência sempre. Tá? No choque da ambição, espera em paz, né? Pessoal, quem é que consegue esperar algo desarmônico em paz, né? Quando está tudo muito bem, obrigado, a gente espera, né? Espera ali tranquilamente, né? Mas o que ela está querendo dizer aqui é que quando você está ambiciando resolver uma situação que está fora do controle, é para você aguardar em paz, né? Que um dia vai chegar através daquela compreensão que tu tem e da forma correta que tu vai agir, ela vai chegar em paz, né? Se você souber esperar. Usa a paciência como instrumento de luta, né? E aí lá ela fala, né? Ela compara que a paciência é a espada do soldado. Aí eu estava me perguntando, minha gente, vocês já viram soldado, na época lá, né? Antiga, soldado sem espada? Não é soldado, né? Ele pode até ir para a luta, mas ele não vai lograr êxito, né? Então, quando ela usa que a espada, a paciência, é a espada do soldado, né? Mexeu muito comigo, né? Porque de nada adianta ele ter um preparo, né? Porque a gente sabe que o soldado ele tem um preparo, ele tem um porte físico, né? Tem a bravura e tal, né? Aí ele vai lá lutar, mas cadê a espada, né? E ela compara a espada com a paciência. Então, o soldado sem paciência não é nada, né? Então, a paciência eu acho que ela é fundamental. Acho, não tenho certeza, depois disso aqui tenho certeza que é fundamental, né? E, para finalizar, ela fala o seguinte, conhecendo a lei da justiça, compreende que tudo só acontece conforme a sua evolução, né? Cada um tem aquilo que merece. Criatura, então se tu está numa desarmonia total, é porque tu está desarmonizado, né? Então se você tem sua paz, sua alegria, tranquilidade, é porque você está zen, né? Ou seja, cada um tem aquilo que merece. Isso aqui também para mim hoje foi um choque, né? Ou seja, conhecendo a lei da justiça, compreende que tudo só acontece conforme a sua evolução, né? Conforme a sua evolução, tudo aquilo vai melhorando, né? E aí melhorou, subiu um degrau hoje, né? Aquela relação desarmônica também vai melhorar um pouquinho
e por aí sucessivamente, tá? Não te aflinjas, não te apressas, aguarda o resultado das tuas realizações. Lembre-se, trabalhe sempre, trabalhe corretamente, né? Ou seja, nós temos que não nos afligir, nós temos que não nos apressar, mas nós temos que aguardar os nossos trabalhos, né? As nossas realizações. E a gente sabe que o resultado, ele só vem depois de um trabalho. Nunca é o contrário, né? Nunca vem o resultado e depois vem o trabalho. Você nunca tem o dinheiro, né, para depois fazer o trabalho. Você primeiro faz o trabalho para ter o pagamento. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer aqui, né? Aguardar as tuas realizações, o fruto do teu trabalho, né? E por fim, ela fala, com paciência conquistarás tudo, principalmente ter você mesmo conquistado o bem e a paz, né? E em primeiro lugar, pessoal, quando a gente acende uma vela, acende uma luz, né? O primeiro a se beneficiar daquela claridade somos nós mesmos, né? Acho que foi isso que ela quis dizer aqui. Principalmente ter você mesmo conquistado o bem e a paz. Então a paciência, ela vai fazer bem para o seu próximo, aqueles que convivem contigo em casa ou em qualquer outro ambiente. Mas em primeiro lugar, ela vai te alcançar, ela vai te fazer o bem e ela vai te trazer a paz, tá bom? Essa é a mensagem de Joana de Ângeles e do Evangelho segundo o Espiritismo. Era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, pessoal. Desculpa pela dicção, porque eu troquei o aparelho e eu estou com dificuldade de falar, tá? Obrigado, pessoal.